Olá, boa noite. Nossa live Superando Desafios, hashtag bate-papo de cara limpa em todos os aspectos. A gente vai conversar com a enfermeira obstétrica Carol Guedes, que ela também se intitula de parteira urbana, que é realmente o trabalho que elas fazem. E ela pertence a um grupo de mulheres empoderadas, grupo AME, que faz justamente o parto domiciliar. Deixa eu mandar aqui para o grupo, que é ela que vai. Então, ela é daqui de Maceió. O parto domiciliar é algo que existe em várias partes do mundo. Bate-papo de cara limpa. Estou só esperando a Carol entrar. Carol Guedes. Gente, tem muito o que conversar, né? Porque é um assunto muito interessante e muito polêmico, né? Bastante polêmico. E é isso que a gente vai saber. Eu acabei de falar com ela, eu acho que ela deve estar entrando, não sei. Já mandei 2 solicitações. Estamos aguardando aqui. O assunto é polêmico. O parto domiciliar já tem disponível na Rede SUS em alguns estados do Brasil, inclusive em Minas Gerais existe um hospital. A gente vai saber com ela mais detalhes, certo? Carol Guedes. Olá, Marcela. Gente, clique nesse coraçãozinho para dar mais amplitude na live. Boa noite, Olá! Boa boa noite! Como noite, vai? tudo bem? Tudo, Carol. A gente queria saber como e por que a existência desse parto domiciliar. Hoje eu estive lendo e achei a estatística bem absurda, lendo algumas coisas em relação ao SUS, que tem até um parto humanizado. oitenta e Uhum, oito por cento dos partos no Brasil são partos cesáreo, ao invés de isso, serem partos normais, né? Então, o parto, em que consiste esse tipo de parto e o porquê, né? Boa isso. noite. Então, boa noite. Eu sou Carol, sou enfermeira obstétrica, parteira urbana do Grupo AME, que é o grupo apoiando mulheres empoderadas. Já agradeço o convite, Mônica, e o espaço para a gente estar falando sobre esse assunto que merece realmente uma divulgação É, maior, né? Pouca gente conhece, apesar de já ser uma coisa que já existe há muito tempo. Então, só o Grupo AME aqui em Alagoas já tem 6 anos de existência, não é uma coisa assim tão recente. E assim, é um movimento grande, esse movimento da humanização do parto e nascimento, né? Então, o Brasil, ele já foi o campeão de cesáreas do mundo, e aí teve todo esse movimento para incentivar as mulheres a terem um parto normal. Mas qual parto normal a gente vai oferecer para elas, né? Aquele é. parto violento, aquele parto que só existe dor, só existe sofrimento, onde ela fica sozinha, onde ela não tem os seus desejos respeitados, onde esse bebê é violentado também. Então, assim, o parto domiciliar ele surge como uma opção para essas mulheres que desejam ter um parto mais respeitoso, que desejam ter mais autonomia nas suas escolhas durante o seu trabalho de parto. Então ela está dentro da casa dela. Então ela pode, né? Antes da pandemia, que a gente não tinha restrição de pessoas, ela pode ter quem ela quiser dentro da casa dela. Então, os animais domésticos dela participam do trabalho de parto, né? Lógico que tomando cuidado só para não chegar muito perto dos equipamentos, das coisas que são estéreis, logicamente, mas assim, é o ambiente dela, é o ambiente que aquele bebê vai nascer, vai viver, vai crescer. Então, assim, é muito bom quando a mulher pode, quando ela quer e ela pode escolher ter o parto domiciliar. É verdade, é muito legal, mas é um assunto que é muito interessante, que dá uma outra perspectiva para a mulher, mas que também é bastante polêmico. E é polêmico Uhum, porque
talvez seja mais novo, ou talvez a classe médica não aceite, porque de qualquer maneira é um tirar daquele rol de procedimentos, e que é um parto que tem tudo para dar certo, logicamente, mas que também Uhum, pode não dar. Então, uhum, antes de a gente entrar nessa seara mesmo, de explicar como é esse trabalho de vocês, a Eliane Maiorana aqui disse: eu não sabia que tinha 6 anos. 6 anos é este grupo. Né? uhum. Não quer dizer que o parto, esse tipo de parto Domiciliar domiciliar, ele planejado, né? planejado, ele exista há pouco tempo, não é? Sim, Então, a gente queria saber como é que nasceu, como foi criado, se vocês são sim. todas enfermeiras e é Uhum, uma especialidade da enfermagem, como é isso? uhum. Então, a enfermagem é uma das profissões mais antigas, né, do mundo. E a obstetrícia, né, o fato de gestar e de nascer, é uma coisa que também sempre existiu e sempre foi acompanhado por mulheres. Então, se você procurar a história do parto e nascimento, esse parto ele sempre foi acompanhado pelas comadres, pelas vizinhas. Ele acontecia muito em casa. E alguns anos Até atrás, pelas parteiras leigas, né, num passado mais remoto, não é? Que eram as isso, que faziam parto mesmo, né? isso, e ainda existem alguns locais mais afastados do Brasil, ainda existem, que são chamadas de parteiras tradicionais, que já receberam treinamento do Ministério da Saúde, inclusive, mas é uma situação, uma exceção, né? Que é um local de difícil acesso, onde Uhum. muitas vezes não tem como essa mulher chegar até uma maternidade e aí ela precisa ter o seu bebê no domicílio. Mas no nosso caso é um parto domiciliar planejado mesmo, de uma mulher que realmente escolheu esse cenário de parto para o seu bebê nascer. E a enfermagem obstétrica é uma especialidade, então quando você se forma, né, no curso superior de enfermagem, você tem uma gama de especializações que você pode fazer, e entre elas está a obstetrícia. Então a enfermeira obstétrica, ela tem um respaldo legal pelo Conselho Federal de Enfermagem, é reconhecido pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial de Saúde, inclusive muito incentivado que as enfermeiras obstétricas estejam atuando nesse cenário de parto normal. É muito incentivado que elas estejam presentes nessas casas de parto, maternidades, porque já foi comprovado que o parto assistido por enfermeiras obstétricas, ele tem menos intervenções, menos violências, ele é um parto onde a mulher se sente mais acolhida. Então, é uma série de fatores. E aí a gente faz essa especialização, que pode ser a modalidade residência, que é uma seleção onde a gente passa 2 anos dentro de uma maternidade sendo treinadas em prática para isso. E aí a maioria das nossas enfermeiras obstétricas foram dessa modalidade, até porque para atender um parto domiciliar você precisa realmente ter uma experiência É muito verdade. grande, né? E aí você, quando a gente começou, você até perguntou, você é tão jovem e já está atendendo. Muitas pessoas perguntam isso, né? Até estranho, faz você que vai fazer assistência ao parto? E aí eu Não, digo, mas eu não estou colocando a juventude sim, como sendo da sim. falta de competência, não, não Mas tem tem, nada a mas, ver. mas tem muita gente que coloca assim, com certeza. Não, Tem muita não gente tem. assim que na hora do momento, né, do parto fica surpreso, mas a gente sai da graduação, faz residência, passa 2 anos vendo muita coisa, muitos partos e se prepara muito, né? Muito treinamento, muita atualização. E aí tem essa competência, sim, para atender. Então, existe uma legislação, existe um mínimo de partos que você precisa ter comprovado de assistência, de treinamento, para você poder ter o título de enfermeira obstétrica. E aí, o nosso grupo ele é composto por 8 enfermeiras obstétricas e uma enfermeira neonatal, que é a enfermeira especialista no recém-nascido, Hum. que sempre que pode ela está presente nos partos, ou durante o pré-natal ou no pós-parto, ela também faz essas orientações, essa consulta, essa avaliação desse bebê e as orientações para os pais. O SUS, ele inclusive no Saúde SUS ou Viva SUS, alguma coisa assim que eu estava lendo, ele até preconiza esse tipo de parto, mas eu não creio que ele esteja disponível, porque eu vi Minas Gerais, vi
algumas coisas em São Paulo. E eu tiro pela maternidade aqui, uma maternidade do SUS que a gente tem, e que se predispõe a fazer parto humanizado, mas eu acho, acredito que a humanização, pelo menos até onde eu acompanhei, é de você estar lá, o acompanhante está lá numa cadeira, e necessariamente, não sei se ele vai na hora do parto ou não, ou todos os ritos são os mesmos, os normais. Então, assim, eu nunca acredito que uma simples cadeira para o acompanhante ficar seja uma humanização do parto, ou o bebê ficar ali. Eu acho que, acredito que precisa muito mais para ser considerado um parto humanizado. E aí, quando você falou lá no início sobre violências obstétricas, eu queria que você relatasse quais são essas violências obstétricas que a mulher sofre ou está passível de sofrer por questões até de anos e anos e Uhum. anos de um mesmo jeito de agir. Então, a violência obstétrica é um termo que vem sendo muito discutido e é considerado qualquer violência que a mulher passe nesse ciclo de gestação, parto e pós-parto. Então, desde as consultas de pré-natal, se essa mulher for de qualquer forma prejudicada, no sentido do que o profissional que atende ela pode falar que ela é muito jovem para estar grávida, ou que ela é muito velha para estar grávida, ou que ela tem muitos filhos já e para que ela já engravidou de novo. Tudo isso são coisas que nos violentam enquanto mulher. E aí a Que gente não sabe que além precisa de ser ouvida, né? Você já está ali que num não momento precisa, tão pois é. estressante, né? E além do mais, a gente sabe, né, que existe todo o contexto de que a mulher, ela é muito mais passível de sofrer qualquer tipo de violência só pelo fato dela ser mulher. E aí, quando ela engravida, ela já está numa situação mais fragilizada ainda. Muitas vezes são feitos exames de toque sem necessidade, ainda durante o pré-natal. Então, é um tipo de violação do corpo dessa mulher fazer esse toque sem nenhuma necessidade. Ela pode ser enganada, então ela pode chegar no pré-natal querendo um parto normal e o profissional que atende, por não querer, por não ser cômodo para ele, por não gostar de atender um parto normal, pode elencar uma série de dificuldades que não são verdadeiras para que essa mulher desista desse parto normal. E aí a gente sabe muito bem de que o quanto que nós trazemos esses sonhos, né, na maternidade, essas idealizações, quanto que a gente idealiza as coisas, gostaria de que fosse de um jeito e não ser do jeito que a gente gostaria, pelo simples fato de que não é conveniente para um profissional. Isso é sim um tipo de violência para a gente, né? E aquele Além desses corte, no. aquilo também é um ato de violência, que às vezes diz, tem que dar um corte para ter uma passagem maior e etc. Mas Uhum. anatomicamente a mulher não é feita para parir, digamos assim, Sim, com como certeza. qualquer ser. Aí a gente chega nas violências durante o parto. Então, essa mulher, ela vai chegar num ambiente totalmente desconhecido para ela. Então, é importante que essa mulher possa estar visitando essa maternidade antes de ter o parto dela, para já se ambientar, ver como é que funciona. Esses profissionais, e aí em todo o sistema de saúde como um todo, ou em qualquer serviço, profissional que não se apresenta, um profissional que não trata bem a mulher, que trata ela como qualquer outra que chegou, só mais uma que chegou, nem pergunta o nome dela, nem procura compreender o que é que ela está sentindo. Então imagine o medo que você não sente, né? Quando você está grávida, que você chega num serviço que você não conhece nada nem ninguém, e você não sabe o que é que vai acontecer dali para frente. Então, e o seu filho está para nascer. Então é um momento muito esperado. E aí durante esse trabalho do Eu já parto, vi, só para lhe dizer hum, atestar o que você está dizendo, eu estava numa determinada recepção de um hospital e chegou o obstetra e disse: Bora, bora, você vai parir, não vai fazer outra coisa. A mulher, ai, ui, ai, vamos, não tem. Ui, e um dos conceituados, né? Mas uhum, assim, conceituado ou não, existe esse tipo de coisa. Isso aqui é apenas o nascimento, não é você que vai ter a uhum, dor do parto, né? Não é você, isso. né? Então Mas continua. a gente acaba tratando o ser humano como um objeto. Então, por isso que a gente fala do parto humanizado, que seria um termo que nem precisaria existir,
Porque o óbvio é que o parto de um ser humano seja humano. É o óbvio, né? É o óbvio que a gente trate uma vida humana como uma vida humana. E infelizmente não é isso que acontece na maioria dos locais, com a maioria dos profissionais. E aí por isso que a gente vive esse movimento de estar informando essas mulheres para que elas exijam os direitos delas, para que elas se informem e denunciem também quando sofrerem violências. E aí durante o Uhum. parto essa mulher pode ser privada de movimentação. Então imagine você com dor ser obrigada a estar restrita numa cama ou estar restrita a uma posição sem necessidade nenhuma. Isso é muito ruim. Ela pode ser privada do acompanhante. Então, imagine aquele momento que você queria que a pessoa que você ama tivesse ao seu lado, porque é o Com nascimento do certeza. Um seu filho, suporte um momento emocional, inclusive, né? com um suporte muito grande. Ela é privada de um acompanhante, ela pode ser privada de alimentação. Então, alguns serviços deixam a mulher sem comer. Então, imagine você passando uma maratona, que é um trabalho de parto, é uma maratona, e você não poder receber nenhum tipo de alimento, nenhum tipo de líquido. Então, isso também pode ser considerado um tipo de violência. Uhum. No momento em si do parto, essa mulher pode sofrer uma manobra chamada de Christelé, que é quando você empurra a barriga para o bebê sair. É uma manobra totalmente contraindicada, cheia de riscos, que realmente assim não deveria mesmo ser feita, porque não existe nenhum benefício em se fazer isso, pelo contrário. Além dessa manobra, essa mulher pode receber o corte, como você falou, que é chamado de episiotomia, que Hum. seria, na verdade, um, um artifício para se ampliar esse canal do parto. No Hum. entanto, ele era e ainda é feito de rotina, ou seja, qualquer mulher que chegar já faz, independente se precisou ou se não precisou, sabe? Isso é uma violência grande. Já existem alguns profissionais que estão provando na sua assistência, então estão realizando várias assistências ao parto normal e provando que não é necessária a episiotomia, porque não estão Uhum. fazendo, estão há muitos anos sem fazer. Então, realmente, a gente vê na prática que é muito difícil uma mulher precisar. E é um corte, ela vai levar ponto, aquela área pode ficar deformada, pode não cicatrizar direito, pode causar muita dor, dor inclusive para a volta da relação sexual dessa mulher pode prejudicar. Uhum. E aí, dependendo do profissional, ele pode fazer de uma forma muito ampliada, que aí vai realmente deixar uma marca muito grande nessa mulher. Então, assim, além disso, essa mulher pode ser colocada naquele soro que é chamado de ocitocina, que é um soro Hum. que faz com que ela tenha dores. Só que tudo existe a necessidade, existe a real indicação. Então, por exemplo, a cesárea ela tem a real indicação, o uso de uma ocitocina tem uma real indicação, o momento de Uhum. romper a bolsa tem a real indicação. Então, a grande diferença da assistência humanista para essa não humanista seria esse profissional estar atualizado e realizar realmente aquilo que for necessário. Então, a maioria das mulheres não vai precisar de intervenção nenhuma. E é maravilhoso que essa mulher, durante o trabalho de parto dela, possa ser deixada ali quietinha, né, vivendo aquele processo, que é um processo também que leva a gente para uma coisa mais inconsciente, onde a gente realmente necessita estar mais concentrado. Então, a mulher Uhum. precisa estar muito concentrada, né? A E, Eliane Maiorano diz aqui: você disse que pode ser acompanhado por todos de casa, criança também. E aqui teve uma também. outra pessoa que, Daniele, disse: meu maior medo são as intervenções desnecessárias. Bom, a Eliane perguntou se criança. Você falou até que animais poderiam, Sim, né? Desde que não com subam na certeza. cama, eu acho que, enfim, né? Tem as suas É, restrições, né? é, Mas as crianças também? também. E aí é muito a avaliação do casal, da família. Então a gente faz essas consultas de pré-natal e já pensa em tudo isso. Então tem casal, né? Tem mulher que pensa assim, eu acho que a minha filha, acho melhor colocar a minha filha na casa da minha mãe, porque eu acho que eu não vou ficar tão tranquila sabendo que ela tá aqui, sabe? Então assim, vai muito do casal. E enquanto tem casais, como por exemplo a Cícera, no último parto da Cícera, que vai ter a live com você também, né? É, ela Ela disse está aqui que a comentando filha aqui. dela participou do trabalho do Isso, o último parto. parto dela, que foi em julho do ano passado,
As duas filhas dela estavam na casa no dia do parto. Então a pequenininha ficou dormindo, porque foi de madrugada, para de manhã ficou dormindo, e a mais velha ficou participando ativamente do processo. Então, Aham. assim, é também conversado com essas crianças. Os pais também já têm uma noção se essas crianças realmente vão conseguir ver a mãe com dor, ver esse processo. E não Mas traumatizar, né, também. mas normalmente a maioria das crianças elas acompanham e é bem tranquilo, elas ficam até emocionadas assim quando Oh, o que irmão lindo, né? nasce. Eu particularmente acho muito legal quando tem o irmão mais velho participando, da idade que for, porque eu acho que assim já integra muito, né? Aquele É. irmão naquela família, naquele nascimento, já gera uma união muito grande para eles, uma Uhum. inclusão deles no processo, né? Que é Carol, diferente. é diferente, com certeza. É, Eu, mulher, estou gestante, sim. aí eu decido, eu opto pelo parto planejado, domiciliar. Aí contacto com uma de vocês. O Uhum, que tipo de assistência eu vou ter? Eu sou acompanhada em paralelo pelo obstetra e também por vocês, ou não necessariamente. E outra, e se esse obstetra eu quero, mas o obstetra é contra? Como é que fica? Porque assim, como tudo que é novo, tem uma resistência. E uhum, provavelmente vocês sofrem resistência e não aceitação por muitos médicos, isso é óbvio. A gente não está questionando aqui se é para ser, se não é para ser, vocês fazem o trabalho de uhum, vocês e tudo. Então, numa situação real, eu quero fazer esse parto, eu estou com o meu obstetra, o obstetra não concorda. Como é, quando vocês entram, como é esse dia do parto, que coisas a mulher precisa comprar ou ter em casa e o que é que vocês levam, porque eu imagino que também vocês ficam à disposição um tempão, né? Porque um parto normal uhum, demora. Explica pra sim. gente. Sim, então, normalmente é isso, parte da mulher mesmo. Então, não é um trabalho que a gente sai fazendo propaganda e dizendo, venham parir em Uhum. casa, porque é um movimento intrínseco, é de dentro da mulher que chega até nós. E aí a gente tá aqui para as mulheres que realmente querem. E aí a mulher escolhe. Quando ela escolhe, algumas delas fazem o pré-natal com o obstetra e já decidem que não vão contratar ele para o dia do parto, que ele vai ser só no pré-natal. E aí fica a critério dela. Ela pode dizer para ele que vai ter um parto domiciliar e pode não dizer. Pode dizer que vai ser no hospital com o plantonista do dia. E, e aí a gente já tem, né, algumas obstetras que são nossas parceiras que trabalham aqui em Maceió, que apoiam o parto domiciliar. Então, essa mulher pode nos procurar em qualquer idade gestacional. Então, quanto antes ela procurar e se decidir, é mais fácil dela ter também a data disponível, né? O período que ela pode entrar em trabalho de parto disponível na nossa agenda. O A que gente é também. o ideal? Eu estou com X semanas ou tantos meses, eu devo procurar porque vocês, por cada vaga, porque eu É, tenho que ser acompanhada. Com quanto tempo? Assim. para garantir a vaga, o quanto antes, assim que ela engravida, que já é calculado o período que ela pode ter esse bebê no termo, né? Que é um bebê que não é prematuro, ela já pode entrar em contato, já dizer que vai querer, que bote na agenda o nome dela e tudo certo, a gente já bota na agenda. E aí, quando vai chegando mais perto, com as 30 e poucas semanas, aí a gente entra em contato e combina de fazer a primeira consulta, que no caso do parto domiciliar, a primeira consulta acontece com 33 semanas. Me situe, porque eu não sei mais esse negócio de semana. Quantos meses é? Sei mais não, meu filho. São Não oito sei. meses. 8 meses, São oito pronto. meses, é. Que É oito agora é meses. É esse semana negócio. a gente fica doido. Banana tudo, né? Essa coisa de Então, para mim semanas. é. Mas Sim, há oito o meses segredo é vocês já vão e já fazer a fazem. primeira consulta. Essa consulta é em um local de vocês? É na casa da paciente? Como é isso? Ela pode ser tanto no domicílio da mulher, como pode ser no nosso espaço. A gente tem uma sala lá no Farol, na Gruta, por ali. E aí a gente fica a critério. Nesse período de pandemia também, a gente precisou fazer algumas consultas online, né? É.
Mas normalmente a gente gosta de fazer na casa da mulher, pelo menos a maioria, porque a gente já conhece o ambiente, já vai pensando com ela como que vai ser no dia do parto, onde a gente vai deixar os materiais, já olha a localização, tudo certinho. E aí a gente começa essas consultas, fica fazendo esse acompanhamento. Só que É essa uma mulher vez por semana, uma vez por mês, uma vez por cada é 15 dias, como é isso? a partir do momento que ela entra com 36 semanas, aí começa a ser semanal. Hum. Até ela ter o bebê, toda semana a gente vai se encontrar. E a gente tem um prontuário, que cada semana tem os tópicos para serem abordados, porque não é só o pré-natal de medir a barriga, escutar o bebê, saber dos exames. É um pré-natal de conversar, de orientar, então ela vai elaborar o plano de parto dela, que é um documento onde ela vai pensar como que vai ser tudo. Então é tudo muito planejado. A gente precisa saber qual o hospital de referência, a quantos minutos esse hospital fica da casa daquela mulher, se for no horário de pico, se for de madrugada. Ela vai ter como médico, vai ter um médico de backup, ou seja, um médico que vai estar esperando ela caso ela precise ir para o hospital, ou vai ser um médico plantonista, se ela vai ter doula, se ela vai ter fotógrafo, se vai ter outros profissionais acompanhando ela. Então, tudo isso a gente conversa. Quem vai Aqui estar no dia do alguém parto? Da AME disse assim do grupo, né? Avaliamos também se a gestante é de risco habitual. O que é uma gestante de risco habitual? Isso. É o primeiro critério para essa mulher poder ter o parto dela em casa, é que ela seja uma gestante de risco habitual, ou seja, todos os exames têm que estar ok, ela tem que ter feito todos os exames de pré-natal, tem que estar tudo certinho, ela não pode ter nenhuma comorbidade, ou seja, diabetes, pressão alta, problema no coração, qualquer problema assim que possa ocasionar uma complicação durante o trabalho de parto ou no pós-parto, ela não pode ter. Além disso, o bebê também tem que ser saudável, então tem que ter ultrassom. A gente também pede o exame do coração do bebê, que é o eco fetal, para que a gente fique o mais respaldado possível. Uhum. Porque, assim, a obstetrícia é uma caixinha de surpresas, É. mas a maioria das mortes maternas, das mortes neonatais, são preveníveis. São coisas que poderiam ser previstas e poderiam ser evitadas, certo? Então, assim, a gente procura ao máximo ver todos os exames, ter uma avaliação bem criteriosa. Se no decorrer das consultas surgir alguma coisa que contraindique o parto domiciliar, a gente vai conversar com essa mulher e vai falar que realmente não tem condições, até para a nossa segurança e para a segurança deles É, também. claro. Então, é um trabalho muito conjunto, é uma responsabilidade mútua. A responsabilidade também é deles, é da família, né? A gente vai prestar um serviço, mas eles também têm que estar cientes de todos os riscos, de tudo que a gente vai fazer, dos materiais que a gente leva, do que eles precisam também ter em casa. É isso que a gente queria saber. O que é que eles Uhum, precisam ter e o que é que vocês avaliam nessas consultas domiciliares? Eu creio que vocês devem avaliar o ambiente dessa casa, né? Se sim. existe limpeza, se de repente, não sei, os cômodos, eu não sei o que é que vocês Uhum, avaliam, mas que nos digam o que é avaliado e o que é que essa mulher também deve ter. No dia sim. ela deve estar com toalhas ou deve estar com comprar, sei, não sei, ou um forro de cama, se quiser ter na cama. Uhum. O que é que vocês avaliam e o que seria um impeditivo para não fazer, não por problema dela, mas na casa? Uhum. Então, essa casa precisa ter um acesso, ser acessível, né? Então, para no caso precisar de uma transferência, ter condições de transferir. Então, precisa ter, no mínimo, um local que a gente saiba que vai dar para transferir essa mãe, esse bebê, caso seja preciso. E precisa ter o mínimo de condições de higiene, saneamento básico. Assim, não precisa ser uma casa gigante, ou não precisa ter tanto espaço assim, mas precisa também estar a uma distância de pelo menos assim 30 minutos da maternidade de referência. Também não pode ser um lugar tão afastado, mas normalmente em Maceió, a maioria dos bairros chega em alguma É. maternidade em 30 minutos, né? Que aqui é pequeno, a cidade é pequena. E aí a gente orienta que eles tenham pano de chão a mais para porque principalmente quando usa piscina, né, que a gente leva a piscina inflável, mas nesse período de pandemia não está sendo usada, mas normalmente quando a gente leva, a gente precisa de pano de chão para manter esse ambiente limpo, precisa de um balde que seja novo,
para que essa água fique limpa. Então, para quando a gente vai colocando água na piscina, encher a piscina, precisa de uma mangueira para que essa água morna, normalmente do chuveiro, encha a piscina com mais facilidade. Precisa que essa família, se não for gás encanado, né? Que tenha uma reserva de gás, porque a gente ferve essa água. Se ela quiser esse parto na água, precisa estar numa temperatura adequada. Precisa ter um mínimo, assim, eles já deixarem uma feira de alimentos previamente para a própria alimentação da mulher durante o trabalho de parto, porque normalmente entram em trabalho de parto de madrugada, né? Uhum. Então, precisa estar sempre preparada a casa, porque a qualquer momento pode acontecer o trabalho de parto. Hum. E aí a gente leva todo o material também, né? E toalhas, forro de cama diferente, Sim, porque vai sujar essa cama. A precisa vestimenta ter, dela, ela fica com, fica sem nenhuma, como é? precisa também que eles comprem lençol impermeável, porque aí coloca, né, no colchão. Porque assim, essa mulher durante o trabalho de parto, ela pode até planejar, ela pode até dizer, eu quero parir na piscina. Mas de repente, com o andar da carruagem, ela diga, não, eu vou parir aqui, eu não consigo sair daqui, e o bebê pode nascer em qualquer lugar. Então não tem problema, esse bebê pode nascer em qualquer lugar. No banheiro, no sofá, na Ela fica com cozinha. roupa, ela fica sem, com bata, ela fica sem roupa, como é? Fica a critério dela. Normalmente elas usam um top, uma saia, elas ficam bem à vontade. Se ela quiser ficar de roupa também, ela fica. Mas a maioria das Uhum. mulheres gosta de. Elas sentem calor também, tira a roupa, fica muito embaixo do chuveiro, então usa muito biquíni, top, essas coisas assim. E também o companheiro, né? No caso, se ela tiver um companheiro, para ele participar também ativamente de todo o processo. E aí chegou o dia do parto. Quantas irão para lá e vocês dão conta, por exemplo, se vocês fazem uma média de quantos partos por dia ou por semana, não sei, aí Uhum. você não vai ficar, vamos supor, 12 horas. Será que uma de vocês só está lá 12 horas? Ou vocês fazem um revezamento entre vocês? E quantas vão? Então, a gente trabalha com escala, né? Todo mundo tem outros vínculos também. Então, a gente faz uma escala toda semana e vão três para o parto domiciliar. Então, normalmente vai a primeira. A primeira, normalmente, é a que está mais perto da mulher ou a que está mais chegará mais rápido no local. Ela vai, né, depois que essa mulher sinaliza que está em trabalho de parto, a gente cria um grupo normalmente no WhatsApp, já para ficar em contato sempre com a mulher, com o companheiro, com a família. E aí essa mulher sinaliza que está em trabalho de parto, fala que está com contrações ou que perdeu líquido. Quando a gente vê que realmente está mantendo aquelas contrações, a gente se organiza entre a gente, já define quem vai ser a primeira que vai, quem vai ser a segunda, quem vai ser a terceira. A primeira normalmente vai para avaliar essa mulher, e aí, a depender da avaliação dela, ela já sinaliza. A próxima já pode vir, porque está perto de nascer. Ou então tá tranquilo, tá no começo Na hora ainda. do parto, na hora mesmo, são três, que estão lá? São Ah, três entendi. enfermeiras. E Mas aí, é uma para a mulher, uma para o acompanhante, que pode dar lá mais, sei lá o quê, e um para o bebê. E como é que age esse acompanhante, se vocês já encontraram algum nos partos que fizeram, que ele passou mal, que não aguentou ver, como é isso? olha, normalmente os acompanhantes já são preparados durante o pré-natal, né? Então a gente procura que eles estejam presentes nos dias que a gente vai. A gente orienta leituras, orienta que assistam documentários como o Renascimento do Parto, já para que todo mundo vá se preparando. Então, assim, é muito difícil você querer um parto domiciliar e você escolher acompanhantes que não estão preparados, pode colocar tudo a perder, porque assim, a energia no dia tem que ser única, tem que estar todo mundo com a mesma energia de que vai dar certo, de que vai ser Controlar a tudo. ansiedade, o que for, né? É, Passar a maior tranquilidade para a pessoa, tem que para estar a todo mundo gestante. bem, Uhum. tem que estar todo mundo bem, todo mundo na mesma sintonia, todo mundo, sabe? Vibrando aquela energia de que aquele bebê vai nascer bem, de que vai dar tudo certo. Porque se tiver uma pessoa com a energia ruim, já dizendo que tá demorando, que ela tá sofrendo, que não sei o que, já não é interessante. Então essa mulher precisa Mas escolher aí vocês muito bem. pegam essa pessoinha que está assim e diz assim:
fique lá fora. Ou não. Hum, já aconteceu algumas A vezes. pessoa já está no É, trabalho de parto, que não é fácil. E ainda pois tem, é. ai, tá demorando. Ai, não sei o quê. Vai dando agonia. Aí vocês tiram assim, licença, vamos para ali. Já aconteceu algumas vezes a gente precisar mudar essa mulher de ambiente. Por exemplo, dizer assim, fique aqui, vamos pro quarto para você ficar sozinha com seu companheiro um pouco e tal, para vocês ficarem sozinhos, sabe? Para ver se tira assim do ambiente. Ou então, o acompanhante que não está sendo muito legal. A gente vai precisar que você compre alguma coisa, vá lá Ah, comprar tá. É, alguma coisa, né? e Ou, deixe ou, de infernizar, né? ou então a gente diz mesmo, olha, ela tá bem, tá tudo bem, o bebê tá bem, vamos tentar passar essa energia boa pra ela, pra dar tudo certo e tal. Conversa também. E, e aí, normalmente a primeira chega e avalia, a segunda, quando chega, ela já vai também verificando os materiais, se tá tudo certo, já vai deixando tudo pronto. A terceira que chega já vai também para esse revezamento da primeira. E normalmente no parto fica uma para a mulher, uma para o bebê, e a terceira seria circulante, né? Que seria aquela pessoa que vai já tá com os materiais prontos, já providencia as coisas. E assim, isso faz muita diferença, porque no ambiente de uma maternidade ou de um hospital, a gente tem várias mulheres em trabalho de parto para uma enfermeira obstétrica ou para uma obstetra só, e aí a gente acaba que não consegue dar esse cuidado tão de perto quanto no parto em casa, né? Então, no parto em casa, a Que gente tá materiais bem junto. vocês levam de vocês? O que é necessário? Vocês levam oxigênio, levam Uhum. medicamentos? Os enfermeiros podem comprar também, assim como os médicos, medicamentos? Uhum. Enfim, o que é que vocês levam para que seja feito esse, que faça parte do combo parto? Uhum. A gente tem os kits, né? A gente tem os kits de parto são muitas coisas. Então a gente enche o carro mesmo de coisa e já diz para eles, ó, a gente vai trazer muita coisa, deixa um espacinho reservado para ficar o material guardadinho, porque quando ela tá perto do tempo de ter o bebê, a gente já deixa esses materiais lá, que pode acontecer a qualquer momento, né? E Uhum. aí a gente vai levar todo o material de nosso equipamento de proteção, então luva, agora que a gente tá usando capote, tá usando face shield, máscara, e aí a gente vai levar os medicamentos que a gente usa são medicamentos padronizados por protocolos do Ministério da Uhum. Saúde, de OMS. Então, o enfermeiro, ele pode estar realizando esses medicamentos porque eles já são estabelecidos. Não é a gente que está Uhum. prescrevendo, eles já foram prescritos para Uhum. aquela situação Mas vocês X. podem comprar normalmente, não é Sim, algo que sim. dependa do médico. Aí Não, vocês não, a levam gente compra. medicação de quê? Para dor, para quê? Então, normalmente as medicações que a gente leva são medicações para alguma urgência que a gente precisa estabilizar essa mulher para até que seja encaminhada para uma maternidade. Então, normalmente o que a gente tem são medicações para tratar a hemorragia pós-parto, que é uma coisa que pode acontecer, que já existe um padrão. De rotina, sempre é feita ocitocina pós-parto nessa mulher intramuscular. Então, a ocitocina, toda parteira anda com ocitocina na bolsa, porque realmente é uma peça-chave. A vitamina K, que é uma vitamina que a gente faz no recém-nascido, que é para prevenir hemorragia. Então, tudo isso, como eu falei, já é estabelecido e a gente já orienta essa mulher que a gente vai fazer. E, e assim, Gases, esparadrapo, isso, tesoura, o que isso, mais? a gente leva o kit de pinças, Se caso pinças. precise também fazer Já alguma esterilizadas correção. ou para Já, esterilizar? Já. a gente já esteriliza, a gente tem uma autoclave, que é o material que esteriliza. A gente já esteriliza previamente, já leva esterilizado. E aí a gente leva o material para corrigir laceração, ou seja, quando o bebê nasce, ele pode rasgar alguma parte daquela vagina ali, daquela mucosa, e aí a gente já leva todo o material anestésico, o fio de sutura, as pinças, também para cortar o cordão, a gente usa a pinça, né? A tesoura ou bisturi. Tem o clamp, que é o que bota no umbigo do bebê. Uhum. A gente também leva soro, equipo, material para pegar a veia, né? Para dar Para soro, caso seja auscultar o necessário. bebezinho também, vocês Isso, levam?
que é o sonar, né? Que é O muito sonar. importante. É outra coisa que não pode faltar na mala da parteira, é o sonar, que é aquele de ausculta fetal. Então, o tempo inteiro a gente está auscultando esse bebê, que é o nosso maior parâmetro para saber até onde a gente pode ir, se está tudo bem. Então, além dos sinais vitais da mãe, que seja verificar pressão, verificar as contrações, que aí a gente verifica com a mão mesmo, com o cronômetro, a gente faz essa contagem das contrações. Luva, né, para fazer o toque vaginal, caso seja necessário. É uma bateria de material. A Diva Aqui teve a está parte dizendo domiciliar. material, o pessoal do grupo, material de reanimação neonatal. Sim, sim, Nossa, é material muito de real. material. É muito material. Então a gente leva E o essa ambu. casa tem espaço para isso? Corta. Tem, normalmente um cantinho, até um cantinho assim na sala, a gente bota as caixas uma em cima da outra e guarda, não tem problema não. A gente leva o Entendi. material de reanimação neonatal, então a gente vai levar o ambu, que é um aparelho que serve para ajudar o bebê a respirar. Como se Aspirador fosse aquela bombinha, né? Maiorzinha. é uma máscara que Uma acopla no máscara que bebê, vocês ficam, tchuc, tchuc, né? isso, que você usa Uhum. para reanimar. É aspiração, para se for necessário fazer aspiração, as meninas aí ajudando. Oxímetro, que é para verificar a saturação desse bebê. A gente leva Aspirador. uma Aqui está manta dizendo aspirador. térmica, uma Ah, é? manta térmica que a gente já liga e já deixa a roupinha e os paninhos que a gente vai usar no bebê esquentando, para quando ele nascer a gente já prover esse calor. Primeira coisa que o bebê precisa quando ele nasce é ir pro colo da mãe, ficar lá acolhido e ser seco e aquecido. Antes de ser limpo, antes de cortar cordão, antes de Isso. tudo? Ah, Isso, a gente, quando o bebê nasce, a gente já avalia se esse bebê tá bem, a gente já coloca ele no colo da mãe, já vai avaliando essa transição dele, né, de respiração. E a maioria das coisas são feitas perto da mãe, caso seja necessário fazer alguma manobra, algum procedimento já é feito bem perto da mãe. Então, o cortar o cordão é uma das últimas coisas que a gente faz. o bebê para nascer, depois, aliás, depois que nasce, ele é preciso chorar e a famosa palmadinha ainda existe Não, isso ou não, ficou não. lá para trás? Não, não. O bebê chora porque aquela primeira respirada dói, né? Toda aquela transição brusca dói muito. Então ele estava num ambiente escuro, com aquela temperatura sempre mantida, recebendo seu alimento. E aí, quando ele nasce, é um impacto muito grande, né? Sair daquele útero, passar por aquele processo de trabalho de parto. Então, quando ele nasce em um ambiente calmo, um ambiente com a luz diminuída, um ambiente silencioso, ele nasce, ele já vai direto pro colo da mãe dele. Então, ele já volta a sentir o calor da mãe, a voz da mãe, o coração da mãe. É até difícil esse bebê chorar. Mas aí a gente avalia outras coisas. A gente avalia se ele está fazendo alguma caretinha, se ele tem um tônus, ou seja, ele nasce assim contraído, ele não nasce todo largado, sabe? Ele Uhum. nasce todo contraídozinho, e aí ele fica fazendo o movimento dele. O cordão umbilical ainda está pulsando, ou seja, ainda está passando Hum. sangue para esse bebê. Então, assim, existem outros parâmetros que esse bebê não precisa necessariamente chorar. Chorar para dizer que está Não, bem, né? não precisa. Aí esse bebê. Sim, e o lixo? O lixo tem que ter algum cuidado especial? Vocês pedem para ter um Sim, lixeiro, porque deve ter muita gaze suja, algodão, sei lá o que, né? Luva, enfim, tudo que vocês usam, isso. que são produtos É. descartáveis, vão ficar descartados. E aí vocês pedem o quê? Algo novinho ali para botar? Como é? A gente já leva o saco apropriado, que é um saco para lixo contaminado, e depois do parto a gente faz o descarte correto desse lixo. Hum. Então é Então, assim que funciona. vocês é que levam já É, o saco próprio para a coleta desse uhum, lixo. Ah, isso, legal. Aí é muito vamos à fácil. hipótese. Vocês estão fazendo o parto normal, essa gestante nunca apresentou problema nenhum, está dentro do que vocês disseram e acompanharam e constataram nos exames. Aí, de repente, ela tem complicações. Que tipo de complicações são mais comuns, se vocês já pegaram isso? E se é fácil
colocar essa mulher de quase que de imediato, porque não pode dizer que é de imediato, porque tem um deslocamento, em uma Uhum, maternidade, já que a gente vê muito a maternidade sempre dizendo tá cheio, tá cheio, tá cheio, né? E aí, como uhum, é que vocês fazem, e se já aconteceu, que eu não quero que tenha acontecido, mas sim, complicou, o que é o uhum. complicou para a gente Então, leigo? então, assim, normalmente as transferências de grávida, da mulher da grávida em trabalho de parto que ocorrem, são a pedido dela. Então, muitas Ah, vezes, é? assim, não é tão frequente, mas quando ocorre, ela ou já não se sente mais segura ali, ou já não está mais aguentando e pede para ser transferida, ou no decorrer do trabalho de parto, a gente avalia que alguma coisa pode não tá Mas 100%. peraí, Se, ela pede para ser transferida por quê? Porque não aguenta mais esperar, porque está doendo muito, é o quê, assim? Eu não... existem algumas mulheres que desistem mesmo do parto normal, né? Ah, pela Existem algumas demora, mulheres, pela dor, é, por tudo isso. mas assim, normalmente isso é um pouco difícil de acontecer, porque essa mulher, ela escolheu muito certamente, né? Ela foi uma escolha Uhum. muito decidida que ela fez, mas quando acontece, ou foi ela que pediu para ser transferida, tá exausta, né? Como a Paty colocou aqui, ou ela tá exausta já, não aguenta mais esperar, e aí precisa ela quer que se resolva no hospital, né? Pode até ser ainda um parto normal, pode ser uma cesárea. Ou a gente verifica que alguma coisa não está bem. Então a gente utiliza um partograma, que é uma representação gráfica do trabalho de parto. Então a gente está sempre registrando tudo e está sempre avaliando. Por exemplo, há quanto tempo que essa mulher está em trabalho de parto, quanto tempo que está, se está evoluindo ou não. Então esse parto precisa estar evoluindo. Com o passar das horas, alguma coisa precisa ter mudado. Ou o bebê ter descido mais, ou ela ter dilatado mais. Então a gente tem parâmetros Hum. onde a gente consegue identificar se está tudo bem ou se está acontecendo alguma coisa, se tem alguma coisa ali que está dificultando esse bebê de descer, ou seja, de fazer a saída dele, né? E Hum. também em relação aos batimentos do bebê, a gente está sempre acompanhando. Existe uma faixa onde esse batimento precisa estar de 110 a 160 batimentos por minuto. Então a gente tem uma frequência muito grande para estar ouvindo esse batimento. A Hum. gente demora ouvindo porque a gente precisa ver se o ritmo desse batimento está adequado, se esse bebê está suportando o trabalho de parto, porque as Uhum. contrações diminuem o fluxo de oxigênio para esse bebê. Então a gente avalia muito, conversa muito entre a gente, e aí algumas vezes a gente precisa chegar para essa mulher e falar para ela que alguma coisa não está indo bem. Assim, alguma coisa que eu falo porque cada caso é um caso, né? Então Sim. a gente diz, olha, isso está acontecendo, não tem como a gente ficar mais tempo em casa, porque já não é mais seguro para você e para o seu bebê. E aí a gente faz a transferência. Então, assim, não é uma transferência às pressas. Sim, mas a Acontece. recepção dessa Uhum, mulher, por exemplo, você chega vai ser um atendimento de urgência, né? Emergência, sim, aliás. Aí você chegou lá no hospital. Às vezes você pode ouvir uma piada, porque fez sim, isso, com papapá, né? Com certeza. vocês, isso é Sim. uma coisa que acontece? É uma coisa que acontece e por isso que a gente assim prefere muito que essa mulher tenha como obstetra, principalmente o parto domiciliar, que o obstetra de referência dela seja um obstetra que já nos conheça, que Ah, tá. realmente apoie o parto normal, o parto domiciliar, porque assim, é um sofrimento a menos para todo mundo, É, né? Tanto é. para a gente como para ela, mas nem sempre é possível que ela consiga ter esse acompanhamento com essas obstetras de referência. E aí a gente tem que ir com a cara e com a coragem, a saúde e a segurança da mulher e do bebê em primeiro lugar. A gente tem plena convicção do nosso trabalho, da nossa competência, E do que a também gente do faz. limite de atuação de vocês, né? Sim, Porque a você gente não vai extrapolar, pôr em risco um bebê, uma não criança e vai, o nome de vocês, o profissionalismo de vocês, né? justamente, A com Aline está certeza. dizendo aqui, eu tive hemorragia pós-parto controlada, em casa, com todo o suporte do Grupo AME.
com identificação e E conduta conduta rápida. rápida. Isso. Como é essa hemorragia? O que é que acontece? Por que ocorre a hemorragia no caso dela, que já seria um pós, depois do parto, né? O parto Sim. transcorreu aparentemente normal, ou aparentemente não, normal, mas Uhum. aconteceu isso. E É se a deve a quê? intercorrência, é a intercorrência mais comum que a gente tem no cenário do parto como um todo. Então, isso pode acontecer em casa, na maternidade, em qualquer lugar, inclusive até pós-cesárea, pode acontecer hemorragia pós-parto. O útero, ele cresce muito para conseguir abrigar esse bebê. Uhum. Então, esse bebê, quando ele sai, a placenta sai e a placenta deixa uma ferida no útero, que vai sangrar. Hum, E esse útero ele precisa contrair para que ele vá fechando os vasos sanguíneos e vá reduzindo o seu tamanho. Então, esse útero no pós-parto ele precisa estar todo contraídozinho, que a gente chama de é como se ele formasse um globo mesmo. Ele fica hum, bem firme. E aí a maior causa de hemorragia pós-parto chama de atonia uterina, ou seja, esse útero perde o seu tônus. O útero ele é formado por fibras musculares. E aí ele uhum. perde esse tônus, ele não contrai, ele fica lá parado, relaxado, só sangrando. Porque o que faz parar, estancar o sangramento é ele É ficar quando ele contrai. contraindo, Ah. isso, ele ficar contraindo para ele ir retornando ao tamanho dele. E quando isso não acontece, que pode acontecer por vários motivos. Pode acontecer porque o parto demorou muito ou não. Pode acontecer sem motivo nenhum. Pode acontecer porque essa mulher já teve alguns partos anteriores. Então aquele útero já está meio que cansado, digamos assim. É uma coisa bem comum, mas que é totalmente revertida se for identificada precocemente. Então E é vocês outro. conseguem identificar isso assim que ela tem esse bebê já, né? Aí vocês conseguem, vocês estão analisando isso, aí conseguem, como foi no caso da Aline, Uhum, aí sim, aplica a gente, anticoagulante, o que que é? a gente já a gente já prevê tudo, né? Quando a gente trabalha com esse tipo de assistência, a gente já está preparado para tudo. Porque mesmo que esteja tudo bem, alguma coisa pode acontecer. Então tudo já tem que estar pronto, tudo já tem que estar na nossa cabeça, o passo a passo do que fazer. E aí, depois que essa placenta sai, a gente sempre diz que o parto não acaba quando o bebê nasce. Então tem gente que, o bebê nasceu, tudo bem, vida que segue, vamos embora, E nasceu, tá não tudo é por certo. Não. aí. Não, o bebê nasceu, tem que ser mantido aquele ambiente de calma, de tranquilidade, dessa mãe com esse bebê e todo mundo atento ao sangramento. Então, a maior atenção que a gente vai ter no pós-parto é justamente a esse sangramento. E aí, como essa atonia uterina ocorre justamente porque não consegue contrair, a gente aplica a ocitocina e outros medicamentos que vão fazer com que forçar com que esse útero contraia, sabe? Vão fazer com que ele contraia mais rápido. Então a gente vai dar o medicamento de forma mais rápida, já pega acesso venoso, ou seja, já pega a veia, já coloca soro, já faz a medicação, já faz a massagem nesse útero para ajudar ele a contrair. E assim, E vocês normalmente têm é como revertível. saber quando esse útero contraiu, no caso de uma Sim, hemorragia? sim, Vocês, sim. aí Sim. tem visivelmente não, mas assim, Palpando o palpando, útero. né? O útero e A tal. gente sempre está palpando o útero após o parto para conferir isso. Esse trabalho de vocês termina. Eu fiz um pacote, eu não sei se vocês chamam Uhum, assim, que necessariamente não deve ser, eu vou procurar esse tipo de parto porque é mais em conta. Isso eu acho que é uma ilusão, porque é um trabalho uhum, tão severo, né? Tão uhum, intenso quanto o outro. Mas aí o seu trabalho enquanto parteira urbana. O neném nasceu, verificou-se o neném, etc. Tchau, ou vocês ainda dão uma assistência pós-parto até quando? uhum. Então, no caso do parto domiciliar, após esse bebê nascer, a gente garante, né, que essa mãe e esse bebê estejam bem, já estejam amamentando o bebê, a mãe já está bem, já se alimentou, e aí a gente organiza todos os materiais, arruma tudo e vai embora. E lógico que a gente avisa, né, que qualquer coisa ela pode ligar, pode entrar em contato para avisar qualquer coisa que ela tiver ou que o bebê tiver. No dia seguinte, a gente retorna a essa casa para fazer essa avaliação dessa mãe e desse bebê. Então, avaliar como que está a amamentação, como que está esse bebê, ele está fazendo cocô, ele está fazendo xixi, ele está conseguindo mamar. Essa mãe, ela está sangrando muito ainda, ela está sentindo alguma dor,
os seios dela estão tranquilos ou estão muito cheios de leite já, entendeu? Então a gente faz toda essa avaliação e aí a gente vai no primeiro dia pós-parto, no terceiro dia pós-parto e no 10º dia, que é quando a gente encerra o acompanhamento. Então, no 10º dia a gente faz esse fechamento, né, que mãe e bebê já estão bem, a gente orienta, né, que eles precisam procurar um serviço para fazer as vacinas do bebê, fazer teste de E que triagem, teste do testezinhos pezinho. vocês fazem no Uhum. bebê? Assim, logo que nasce, vocês veem o coração. E também eu gostaria que você respondesse aqui a Letícia, que já foi respondido, mas para que os outros também saibam. Em Uhum. caso de laceração, vocês levam todo o material Sim, também e que vocês me dissessem o que é a laceração, né? Nos dissesse para a gente ter sim. o conhecimento. E antes disso, quais os testes que vocês fazem com o bebezinho? Assim, nasceu, tem que fazer Uhum. que testes? Aí, esses vocês fazem, depois encaminha. Enfim. Quando o bebê nasce, a gente, depois de que ele já tá com a mãe, já mamou, já cortou o cordão, passou um tempo, aí a gente vai aplicar a vitamina K que eu falei, vai fazer as medidas antropométricas, que é pesar, medir a circunferência da cabeça. E aí a gente faz todo o exame físico no bebê também, que é para o exame normal dele, né? Ausculta o bebê, vê a respiração dele está ok, enfim. E aí no primeiro dia, no dia seguinte, quando a gente vai, a gente faz o teste do coraçãozinho, que é um teste que é feito usando um oxímetro, é um teste simples, que basta ter um pequeno treinamento para fazer. É para Por ver enquanto, se tem alguma lesão, alguma coisa assim, é? Se ele o teste nasceu do com problema. coraçãozinho é Sim. para ver se esse coração está conseguindo bombear Bombear. sangue mesmo direitinho, porque ele é feito colocando na mão e no pé do bebê, para ver se a saturação, se o nível de oxigênio que esse sangue está bombeando, se ele está satisfatório. Uhum. Porque alguns bebês nascem com alguma cardiopatia congênita, algum problema no coração que muitas vezes não é visto nos ultrassons, né? Uhum. Então, essa triagem é justamente para isso, porque caso dê alterada, esse bebê vai ser encaminhado para fazer um exame mais complexo para ver realmente o coração dele se está tudo bem. Então, o nome triagem é justamente são exames que são feitos para fazer assim uma triagem inicial. Se tiver alguma alteração, encaminha para um exame mais complexo para já conseguir identificar se tiver alguma Isso alteração nesse já no bebê. outro dia, né? No primeiro dia após o parto. Normalmente o teste do coraçãozinho ele é feito após 24 horas, se o bebê nasceu, e aí a gente faz no domicílio. Os outros testes a mãe pode procurar, muitas vezes laboratórios que fazem, né? Então tem o teste do pezinho, que tem que fazer do terceiro ao quinto dia de vida, que a maioria dos laboratórios fazem esse teste. É E aquele da logicamente também fenilcetonúria, né? que são as doenças que são rastreadas para ver se esse bebê nasceu com alguma O da dessas doenças. audição, da visão, ele é feito em que período? Também é após o nascimento. Então tem o teste da orelhinha, o teste do olhinho ainda, que são feitos por profissionais, né? Outros profissionais. O da orelhinha é feito normalmente por um fono, né? Que ele usa um aparelho Isso a mulher específico. tem que procurar, né? Isso, aí a mulher procura depois para ser realizado e, logicamente, se ela estiver sendo atendida pelo SUS, ela também tem locais que fazem pelo SUS também. Sim. Uma outra. Sim, da laceração você também tem. O que é a laceração que está dizendo aqui, que a moça perguntou, a Letícia? A laceração seria um corte natural que, com a saída do bebê, o bebê que provoca esse corte nessa mucosa da vagina. E aí a gente, após o nascimento do bebê, após a saída da placenta, a gente faz toda essa revisão, a gente chama de revisão do canal de parto. A gente abre, né, a vagina, olha todo o canal para ver se tem alguma parte que foi lesionada, para a gente fazer essa correção com a sutura. É um fio, né? A gente Entendi. faz uma anestesia, e costura mesmo. Só que assim, a maioria das lacerações hoje já se sabe que elas nem precisam ser feita essa laceração. Basta fazer um acompanhamento assim de uma higiene adequada, de colocar a aplicação de gelo, já Hum, consegue que ocorra essa cicatrização, porque o fato de você colocar pontos ali sem necessidade causa mais um processo inflamatório, né? Que é aquele ponto para ele ser degenerado também, porque esses pontos eles não são retirados, eles são absorvidos na pele. entendi. É muita segurança, né?
E É. espero, Uhum. não é? E as pessoas que vão, faltam só 36 segundos para terminar. Eita. Uhum. No instante passou, menina, a gente Foi, conversando, né? E no instante passou. foi. Eu espero que se continue fazendo, porque é um trabalho Uhum. maravilhoso. E eu creio que Sim, vocês têm que ter uma disponibilidade imensa, porque isso tudo leva 12 horas, tem partes que levam até sim. 18 horas, Uhum. né? E é por amor, principalmente, não é? É. É um trabalho assim que é uma vocação mesmo. Porque Vai você encerrar. vai Diga, encerrar. conclua, conclua. É uma vocação. A gente é muito feliz com esse trabalho, é realizado, a gente se realiza